Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar você a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Pai Santo, nosso Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus, por estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra, ó Deus. É somente ela que queremos ouvir, receber do Senhor. Pai Santo, queremos receber orientação, edificação, ensino, ó Pai. E é assim, ó Deus, que eu me coloco diante de Ti, ó Deus, para servir como um instrumento Teu, para que essa boa palavra possa chegar aos meus irmãos, como chegou primeiramente a mim, ó Deus. Pai Santo, que essa pregação, ó Deus, sirva para a edificação do Teu povo, ó Pai. É o que nós esperamos, orando juntos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como você leu aqui comigo, Paulo fala de a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Paulo fala muito nessa carta aos Efésios a respeito de corpo da igreja. Efésios é uma das epístolas da prisão, ela é assim conhecida, junto com Filipenses, Colossenses, Filemão, uma carta que teria sido escrita quando ele estava preso em Roma. Alguns consideram uma carta circular, não especificamente dirigida à igreja em Éfeso, mas uma carta que circulasse por todas as igrejas da Ásia. E alguns que consideram uma das mais belas, é realmente uma carta muito rica, justamente porque fala muito a respeito do corpo de Cristo. Alguns autores, como Russell Shedd e Dewey Mulholland, num livro deles, eles dizem: é a rainha das epístolas de Paulo, é o mais sublime de todos os livros ou epístolas na literatura humana. Então, como eu disse, Paulo poucas vezes falou nas suas cartas tanto a respeito do corpo de Cristo como aos Efésios. E ele fala a respeito da posição dos cristãos. Já no capítulo 1 ele diz que nós temos sido abençoados nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. Ele diz que a graça de Deus foi abundantemente derramada sobre nós, que nós também fomos feitos herança de Deus, somos para o louvor da sua glória. Enfim, ele fala muito da posição dos cristãos. Fala no capítulo 2 como nós fomos salvos. Ele começa dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fala da unidade do corpo, como nós lemos aqui no capítulo 4, há um só corpo. Fala também do comportamento dos membros desse corpo, como nós devemos nos comportar. No capítulo 6 ele fala, um versículo que você já deve ter lido muito, a respeito das armas espirituais que esse corpo deve usar, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés com a preparação do evangelho. Enfim, Paulo faz uma abordagem muito completa a respeito do corpo de Cristo nessa carta aos Efésios. E esta carta vai mostrar para nós a importância da nossa postura em relação a esse corpo. Como nós devemos estar em relação a esse corpo. E ele sempre diz: se é que estais nele. Isso é algo que o apóstolo Paulo sempre diz nas suas cartas. Se é que de fato pertenceis a Jesus,
se é que de fato estás nele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele, no capítulo 1, ele diz que assim como nos escolheu nele, perante ele, por meio dele, no qual temos a redenção, ou seja, Paulo sempre fala de estarmos no corpo. Temos tudo se estamos no corpo. Então já é um momento em que nós nos perguntamos se de fato estamos no corpo. Porque se estamos nele, ele governa a nossa vida. Paulo fala nessa carta que Cristo é o cabeça desse corpo. A cabeça diz para onde o corpo deve ir. O cérebro comanda, não é? Você já deve ter ouvido a palavra do latim per capita. Capita é de cabeça, decapitado. O capitão de um time, ele é o cabeça, é ele quem representa o time, né? Tem um louvorzinho da Geração Vida, que a música é interessante, diz assim: Jesus Cristo é meu amigo, não, o meu barco é tão pequeno, mas ele não afunda não. Jesus Cristo é meu amigo, ele é meu capitão. Então ele é o cabeça, o sentido é esse. Ele é quem governa, ele é quem decide por onde o corpo deve andar. E nós devemos entregar essa direção, essa decisão a ele, como nós entregamos aos governantes. Quando você vota em alguém para que ele te represente no governo, ele toma as decisões por você. Não toma? Ele decide aumentar a sua passagem para R$3, ele decide derrubar o viaduto da Perimetral, ele decide aumentar o seu salário um pouquinho e o deles muito, e você não participa das decisões, porque você colocou nas mãos deles essas decisões. Então, se nós pertencemos ao corpo, devemos entregar nas mãos de Cristo as decisões. Não podemos ser, não, eu quero estar nele para receber a herança, para receber os benefícios de estar no corpo, mas quando for de tomar decisões, eu cuido da minha vida. Jesus, não se meta. Eu quero que você me salve quando eu estiver em perigo, quando eu estiver em dificuldade, doente, mas quando for para eu tomar uma decisão, eu tomo a decisão. Não se meta na minha vida. Então não devemos ser assim. Paulo fala, se é que estamos nele, entregamos na mão dele as decisões do corpo. E se nós estamos nele, então, nós precisamos entender algumas coisas a respeito do corpo. Como nós vemos aqui no capítulo 4, há um só corpo e um só espírito. E esse corpo, você sabe que precisa crescer, amadurecer, desenvolver como um corpo de uma criança. Precisa de desenvolvimento, de crescimento. O corpo de Cristo também precisa desenvolver. Então, nessa carta, Paulo fala muito a respeito do amadurecimento e do crescimento do corpo. Veja o que diz Efésios 4, do 12 ao 14. Paulo diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo fala antes que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e mestres, com vistas a esse aperfeiçoamento. Então Deus concedeu dons, distribuiu dons a todos nós, com vistas ao aperfeiçoamento desse corpo que agora pertencemos. E ele diz, para que não mais sejamos levados por todo o vento de doutrina, né, agitados de um lado para o outro como meninos. Então, nós vemos que a falta desse conhecimento, a falta desse amadurecimento, leva que as doutrinas heréticas comprometam o crescimento desse corpo. Quando você não entende, não estuda, não busca, não amadurece, você é levado por ventos de doutrina.
Eu já vi, irmãos, vários casos aqui entre nós, de pessoas que estiveram por muito tempo comendo aqui, se alimentando da palavra, e algum tempo depois foram levados por vento de doutrina, ou seja, tanto tempo estiveram aqui e parece que não aprenderam nada, foram levados por outras doutrinas heréticas. Então, há necessidade do amadurecimento do corpo, e por isso, Paulo ora pedindo coisas específicas a respeito do corpo, pedindo espírito de revelação e sabedoria. No capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E isso falta a muitos na igreja de hoje. O pleno conhecimento, o espírito de sabedoria, revelação. Muitos pedem outras coisas, mas não pedem esse pleno conhecimento, essa sabedoria vinda de Deus. Então não há amadurecimento do corpo, muito pelo contrário, há ignorância. Se não há conhecimento, há ignorância. E a ignorância atrapalha o crescimento do corpo. A ignorância atrapalha o crescimento de um país. Países que não têm educação, muitas pessoas não têm acesso à educação, não se desenvolvem. Então a ignorância atrapalha o crescimento até no mundo secular. E atrapalha o crescimento do corpo de Cristo também no âmbito espiritual. Então Paulo faz, em vista disso, 3 pedidos específicos, no capítulo 1, no versículo 18 e 19. Ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo faz 3 pedidos, como você viu aqui comigo. No 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do chamado de Deus para você? Se você fizer essa pergunta a muitos de várias igrejas, eles não vão saber responder. O que você espera do chamado de Deus para a sua vida? Muitos vão dizer: olha, eu espero melhorar minha vida, eu espero um emprego melhor, eu espero mais dinheiro, eu espero um casamento, eu espero, sei lá, eu espero muita coisa. Mas as pessoas esperam sem saber, de fato, o que deviam estar esperando, né? Nós fomos chamados, abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Então, nós precisamos entender qual a esperança do chamado de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então Pedro diz que nós fomos chamados para a eterna glória de Deus, depois de terdes sofrido um pouco. Opa, aí já não gostei. Sofrimento, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, amadurecer, crescer, firmar, fortificar e fundamentar. Também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então fomos chamados para a glória, para a virtude de Deus, para até sofrermos um pouco, para que possa haver a edificação, a fortificação, o fundamento, o aperfeiçoamento. Então, esse é uma das esperanças do chamado de Deus para nós. Segundo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12, diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, a esperança do nosso chamado também é vida eterna. Paulo diz para combatermos o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna. Para isso nós fomos chamados. Então, você tem que saber também que essa é a esperança do seu chamado. Uma outra, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Outro ponto da esperança do chamado de Deus para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra esperança do chamado de Deus para nós: comunhão com Cristo, comunhão eterna, estar junto dele. Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Comunhão, contato, compartilhar, estar com ele. Então, também, no chamado de Deus, nós temos comunhão com Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos tirar das trevas, como nós vimos na carta aos Efésios, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, ele diz que nós fomos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, amados, nesse ponto nós temos que já, o primeiro pedido de Paulo, pensar como nós estamos em relação ao corpo. Será que nós temos o entendimento da esperança do nosso chamado, do chamado de Deus para nós? O que nós esperamos do chamado de Deus para a nossa vida? Será que é só bênçãos? Será que é só riquezas? Ou será que queremos sofrimento? Será que queremos estar nele, entregar nas mãos dele a nossa vida para que ele governe, já que ele é o cabeça do corpo? Então, Paulo pede muito a respeito disso, voltando lá na carta de Paulo aos Efésios, ainda no versículo 18, carta aos Efésios, capítulo 1, 18, diz assim: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Uma outra pergunta para nos fazermos. Paulo diz que é necessário que tenha sido iluminados os olhos do nosso coração para sabermos qual a riqueza da glória da herança de Deus em nós. Quando você fala de herança, as pessoas logo pensam em dinheiro. Quando fala assim: a herança de fulano tocou para você, que beleza. E quando você descobre que o cara tinha uma dívida, você quer? Porque nem sempre se herda só bens, riquezas. Às vezes o morto deixou dívida. O apóstolo Pedro diz também numa das duas cartas, diz que não queira sofrer ninguém por ser malfeitor, maldizente, assassino. Não queira sofrer, mas se você quer sofrer por Cristo, por ser testemunha de Cristo, isso é bom. Só que as pessoas não querem sofrer por Cristo. Elas querem as benesses, elas querem os frutos, elas querem os bens materiais, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Eu tenho direito a tudo, né? Eles gostam de usar o outro versículo: eu posso tudo naquele que me fortalece, pensando na parte de riqueza da herança. Mas e na parte de sofrimento? Será que nós entendemos qual a esperança, qual a riqueza da glória da herança de Deus? Abra a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17.
diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então veja, você também com ele, por ser co-herdeiro, vai sofrer com ele também, não é? João diz, no Evangelho de João 1,12, todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você foi enxertado na videira. Paulo fala nessa carta aos Efésios que foi derrubado um muro de inimizade que havia entre nós gentios e o povo de Deus. Foi derrubada essa parede e foi feito um só povo, um só corpo. Então nós fomos enxertados. Nós fazemos parte sim da herança. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Veja agora dessa herança em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, o que é que Paulo diz? Será que todos têm direito a essa herança? Será que toda a humanidade tem direito a essa herança? Muitos já disseram para você: eu também sou filho de Deus. Não disseram para você? As pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. Será que todos têm direito a essa herança? 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nem todos herdarão o reino de Deus. Nem todos que se dizem filhos de Deus herdarão o reino de Deus. Então os impuros ficarão de fora. A herança é para nós, nós que reconhecemos Cristo como nosso Salvador, reconhecemos que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que estamos nele, nele tudo podemos, nele tudo somos, nele tudo temos, não é? Nele tudo suportamos. Então, se estamos nele, nós temos herança. E nossa herança, amados, não está aqui. Muitos esperam, têm a expectativa da sua herança aqui, agora. Abra lá de novo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então não é aqui que está a sua herança, porque nem todos que esperam receber riqueza vão receber. Nem todos serão ricos, nem todos terão muito dinheiro. Isso é doutrina de teologia da prosperidade, uma doutrina herética que nós mencionamos aqui, de que os cristãos, os crentes têm que ter muito dinheiro, têm que ter do melhor. Não é aqui a sua herança. A sua herança está nos céus. Apocalipse, capítulo 21, apóstolo Boa foi promovido a apóstolo. Pastor Paulo pregou isso no domingo pela manhã. Apocalipse, capítulo 21, capítulo 21, versículos 1 e 2. Apocalipse 21, versículos 1 e 2, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E no versículo 10, diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a sua herança não é aqui. Nós esperamos essa nova Jerusalém que descerá do céu. O apóstolo João diz aqui que ele foi levado a uma grande e elevada montanha. Quando
pastor Paulo leu isso aqui no domingo, eu me alegrei. Falei, que beleza, eu adoro montanha. O meu negócio é serra, é verde. Alguns gostam de mar, de praia. Eu gosto de montanha. Se João foi elevado até uma grande montanha, já fiquei satisfeito. No céu tem montanha, deve ter árvore. Eu não tenho grandes pretensões, vou ser sincero com você, embora no texto aqui, domingo pela manhã, o pastor Paulo tenha lido das ruas de ouro, a cidade com pedras preciosas, fundamento de jaspe, safira. Embora tenha relatado tudo isso aqui, eu não tenho grandes pretensões de riqueza, de ouro, de pedra preciosa no céu. Se tem montanha e se tem uma cabaninha de madeira, uma maquininha de café e um balde de chocolate, eu passo a eternidade. Tranquilo, irmão. Não quero mais do que isso. Mas nós aqui só conseguimos visualizar a nossa herança com os nossos olhos terrenos, com aquilo que a gente está acostumado a ver aqui, não é? Pedras preciosas, às vezes, isso a gente já conversou na escola bíblica, eu não sei o que vai ter lá, porque uma Ferrari para mim não vai ter utilidade lá, né? Como será lá? A filha da Sandra perguntou a Marcele, mamãe, será que lá é tão quente como tem estado aqui? Nós só conseguimos visualizar com o que nós estamos acostumados aqui, com as nossas referências terrenas. Mas eu creio que Deus tem muito mais reservado para nós, algo que nós nem conseguimos imaginar, como o próprio apóstolo Paulo disse, que foi arrebatado e viu coisas que nem era lícito ele falar. Então, amados, a nossa herança não está aqui, a sua herança está nos céus, reservada para você que está em Cristo. Voltando lá à carta de Paulo aos Efésios, outro pedido que ele faz, diz assim no versículo 19: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O apóstolo Paulo diz nessa pergunta, qual a suprema grandeza do poder de Deus para conosco que cremos? Se você fizer essa pergunta também, muitos não vão saber responder. E ele mesmo diz aqui no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele diz que essa suprema grandeza do poder dele para conosco, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, ou seja, do poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E nós lemos aqui, eu falei com você, no capítulo 2, versículo 1, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nesse primeiro ponto dos três pedidos de Paulo, o que nós temos que entender, qual a esperança do chamado de Deus para mim? Qual a riqueza da glória, da herança dele comigo? O que eu espero dessa herança? Que herança é essa? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? É que ele nos deu vida. O que ele precisava fazer por nós, ele já fez, que foi nos dar vida, estando nós mortos em delitos e pecados, assim como ele ressuscitou a Cristo, ele também nos ressuscitou da nossa vida de pecado, escravos do pecado, perdidos, afastados de Deus. Como eu disse para você, que agora nós fomos unidos, ele diz no capítulo 2 que fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Ele derrubou a parede que havia entre os gentios e os judeus, essa inimizade que havia, e formou um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E agora nós formamos um só corpo. Então, se nós não temos esse entendimento, se nós não compreendemos essa nossa posição diante do corpo, nós não avançamos, nós não crescemos. Um corpo que não cresce, ele não desenvolve, ele não avança, ele fica para trás. Outra coisa que precisamos entender
nessa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, o apóstolo diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, como nós dissemos, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja o que Paulo diz, que, seguindo a verdade, é necessário que cresçamos em tudo naquele, mais uma vez, nele, em Cristo, que é o cabeça, de quem, dele, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação, efetua o seu próprio aumento para a edificação dele mesmo em amor. Então, amados, o corpo avança, ele desenvolve, ele caminha melhor quando há uma justa cooperação de cada parte, com o auxílio de toda a junta. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive agora de dezembro para cá. Eu tive um problema no joelho. Eu fui inventar de jogar bola na confraternização da igreja e me dei mal. Torci o joelho. Não é que eu seja ruim de bola, é que eu não tenho mais tanta idade, não tenho tanto preparo físico assim, não tenho a idade do Linaldo para fazer essas coisas e tal. Mas eu tive um problema no joelho e eu comecei a olhar para os meus joelhos com outros olhos. Eu não tinha percebido como funciona o joelho. Eu engrosso o couro do palestrante da criação de que é fascinante. É impossível que seja criado por acaso, que seja obra do acaso. Se você ainda não percebeu o seu joelho, ele é um sistema complexo, ele é incrível. Ele tem 2 meniscos. Os 2 meniscos são responsáveis por suportar o peso do seu corpo, por evitar o atrito do osso de cima com o osso de baixo. Esses 2 ossos são ligados por tendões, ligamentos, musculatura, tudo isso ajustado, equilibrado, para que você consiga caminhar. Quando você corre, o seu corpo, o seu joelho, suporta 2 vezes o seu peso. Tudo isso bem ajustado, para que você consiga caminhar. Então, quando eu vi essa estrutura do joelho, eu falei, caramba, isso é de Deus. Porque Paulo fala que um corpo bem ajustado, com o auxílio de toda a junta, para o aumento, para a edificação de si mesmo. Quando eu tive a distensão no ligamento, amados, eu não conseguia caminhar. Me parecia que tinha algo quebrado, que eu não conseguia, que tinha algo errado. E eu, conversando com a fisioterapeuta, ela disse, não, isso é assim mesmo. Quando há um desequilíbrio, porque você teve uma distensão do ligamento interno, quando há um desequilíbrio desse mecanismo, que é o joelho, o corpo fica desequilibrado. A sua junta, o seu joelho, ele não vai funcionar do mesmo jeito. Então você imagina uma pessoa que tenha um joelho desajustado, com problema, um jogador de futebol, como nós vimos aí há uns anos atrás, rompeu o tendão da patela dele e o osso veio para cima, ele caiu no chão, ficou um tempão sem jogar. Você imagina um monte de gente num time de futebol com o joelho quebrado, não consegue jogar. Imagina um corredor, um atleta, 100 metros rasos, com um problema no joelho, não vai conseguir correr. Então eu percebi que com o meu joelho ruim eu caminhava mal, eu andava mal. Então, se não há no corpo o auxílio de toda a junta, cooperando, cada parte, para o aumento, para a edificação, a coisa não anda bem. E o que nos une nesse corpo, a mim e a você, eu poderia dizer que os tendões e os ligamentos dessas juntas são a aliança feita no sangue de Cristo. Isso é o que nos une. Isso é o que me une a você. Se nós não entendemos a aliança feita no sangue de Jesus,
nós não conseguiremos caminhar. Paulo diz aí na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 13 ao 16, eu já dei mais ou menos para vocês uma ideia. Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então veja o que Jesus fez através do seu sacrifício. Ele é a junta que nos une a mim e a você, para que nós, com a justa cooperação de um e do outro, fazendo parte do mesmo corpo, consigamos avançar. Eu estou ligado a você, não é porque você é bonito, nem é porque você é simpático, nem é porque você tem dinheiro. Eu estou ligado a você por causa do sangue de Cristo. Ele é que nos uniu. E através dele é que nós caminhamos. Através dele é que nós operamos. Através dele é que edificamos. Eu reconheço que nem todos de nós seremos chegados. Pode ser que não. Eu não exijo que todos aqui sejam extremamente chegados. Eu entendo que pode ter um ou outro mais chegado a você, porque Cristo teve 3 mais chegados a Ele. Mas você tem que entender que você faz parte de um corpo comigo. Ligados, imagine que o ligamento, os tendões, todo aquele sistema de um joelho, de um braço, de um ombro, o que nos une é a aliança de Cristo. É a aliança feita pelo sangue de Jesus. Então, como Paulo diz, na hora de tomarmos a ceia, que nós precisamos discernir o corpo. Antes, discernir o corpo, para que não sejamos réu desse corpo. Antes de participarmos da ceia, precisamos entender o corpo. O que eu sou no corpo. Como eu estou no corpo. O que eu espero do corpo. Então, Paulo nos ensina muito nessa carta aos Efésios. Eu espero que você tenha entendido, você tenha aprendido, que Deus tenha falado ao seu coração, como falou comigo quando eu machuquei o meu joelho. Então, o machucado do joelho já teve um bom propósito, me mostrar como cada membro, cada junta tem que cooperar para que possamos caminhar, para que possamos avançar. Amém? Que Deus abençoe você. Fique de pé, vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado a Deus porque o Senhor abre os nossos olhos, Pai, até mesmo de experiências, Deus, que às vezes nem damos muita atenção na nossa vida cotidiana, mas o Senhor abre os nossos olhos para nos mostrar também, nos ensinar algo, a Deus, a respeito do corpo de Cristo, a respeito do que o Senhor quer para nós, do nosso chamado. Deus, que cada um aqui, ó Pai, entenda, Senhor, a sua posição no corpo, que cada um entenda, ó Deus, o seu chamado, a riqueza do seu chamado. Entenda que Deus distribuiu dons para que nós possamos juntos, ó Pai, edificar esse corpo, crescer com esse corpo, como Tua palavra diz, ó Deus, à medida da estatura, para que cheguemos a uma unidade da fé, porque o Senhor viu fé diferente nas pessoas, viu pouca fé em um, viu muita fé no outro. Pai, nós não podemos ter fé diferente, precisamos ter unidade de fé, precisamos ter unidade de compreensão, de entendimento do que somos no Teu corpo. Pai, então que o Espírito Santo possa nos falar muito mais, ó Deus, a respeito disso, para que o Teu corpo seja edificado para a Tua honra e glória. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Vamos louvar, irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.